Ajeitem-se. Pôr-vos confortáveis. Às vezes, a coisa mais difícil que uma pessoa faz não tem nada a ver com luta. Às vezes, é simplesmente abrir a mão. Capítulo 1. A mala. A mala estava pousada na mesa de guerra, entre as projeções de cereais e os mapas de disputa de fronteira, e ninguém a mencionava. Era pequena. Tinha flores bordadas, lavanda e malmiqueres, cozidas à mão pela costureira do palácio, a pedido específico de uma menina de 7 anos, que tinha sido muito clara sobre a paleta de cores e nada clara sobre o tamanho das flores, que eram enormes. As alças eram finas e destinadas a ombros estreitos. Havia uma mancha de giz de cera no painel esquerdo que tinha sobrevivido a 3 lavagens e era agora considerada permanente. Yoran Wolfward, rei alfa de 5 territórios, sentava-se à cabeceira da mesa de guerra, com a mala ao lado do cotovelo direito e discutia as reservas de cereais do leste sem a reconhecer. A mala da filhote, observou Dusk. Não era uma pergunta, nem uma preocupação, apenas um facto dito da forma como Dusk oferecia todos os factos, com confiança absoluta e sem a consciência de que não necessitava de comentários. Está aqui. Bom, disse o Beta, um homem calmo chamado Pedro, que servia a coroa há 11 anos, e aprendera que certas coisas neste palácio simplesmente existiam sem explicação. Ele fez uma nota na margem da ata. Não sobre a mala. Nunca sobre a mala. A nota dizia: Rei presente. Serial discutido, sessão produtiva. Ele não escreveu: o rei alfa de 5 territórios está a conduzir uma revisão de fronteira com a mala floral de uma criança ao lado do cotovelo. E ninguém a olhou, falou sobre ela ou respirou na sua direção durante 47 minutos. Pedro parara de fazer essas anotações há 3 anos, não porque fossem imprecisas, mas porque estavam a encher um livro de registros separado e o livro de registros estava a tornar-se um problema. Começara com o casaco. Mallory tinha 4 anos e entregara o casaco a Yoran no corredor, fora da sala do conselho, porque os seus braços estavam cheios. Cheios de quê? Yoran não se lembrava, e as notas de Pedro não especificavam. Yoran pegara no casaco. E depois entrara na sessão do conselho a segurar o casaco. E depois sentara-se ainda a segurá-lo. E depois conduziu uma revisão de 2 horas das rotas comerciais ocidentais com um casaco de lã de criança dobrado no joelho e a mão pousada por cima como se fosse um documento classificado. Depois, houve o desenho. Mallory dera-lhe numa terça-feira. Ela dissera-lhe que era um retrato dele em forma de lobo. Não se parecia com um lobo. Não se parecia com nada com esqueleto. O lobo de giz de cera tinha 7 pernas, ou talvez 8, dependendo de como se contava a cauda. E o corpo era uma forma que não existia em nenhuma taxonomia conhecida. Yoran emoldurara-o. Pendurava-o no seu escritório, na parede atrás da sua secretária, onde os dignitários visitantes o podiam ver. Ele dizia-lhes que era uma obra-prima. Dizia isto sem ironia. O seu rosto, quando o dizia, era o rosto de um homem a afirmar uma verdade óbvia e inquestionável. E os dignitários, que não eram estúpidos, concordavam. Depois, houve a minhoca. A minhoca aconteceu durante uma sessão de conselho particularmente tensa sobre as reservas de cereais territoriais. Mallory encontrara a minhoca na horta da cozinha, chamara-lhe Sean, trouxera-a para dentro e dera-a ao pai, que estava sentado à cabeceira da mesa do conselho, a rever os relatórios de suprimentos. Yoran segurara a minhoca na palma da mão aberta. Segurou-a durante toda a sessão. 3 horas. Sean mexera-se muito pouco. Yoran mexera-se ainda menos. As notas de Pedro daquela sessão liam: grande repulsa. O rei segurou uma minhoca. Ninguém abordou a minhoca. Ninguém abordou a minhoca porque ninguém precisava. O Conselho dos 5 Territórios, ao longo de 7 anos, desenvolvera uma compreensão fluente e sofisticada do facto de que o rei Alfa, o lobo mais temido da região, o homem que resolvera 2 disputas de fronteira e uma guerra comercial sem levantar a voz, estava tão completamente enrolado num pequeno dedo que o enrolamento se tornara estrutural. Não era uma fraqueza, não era uma excentricidade.
Era simplesmente a sua forma agora, a forma como uma árvore cresce à volta de uma estaca de vedação, até que a estaca se torna parte da árvore e removê-la os mataria a ambos. Mallory não pedia coisas. Essa era a parte devastadora. Ela não precisava. Ela olhava para ele com os olhos cor de avelã da mãe e dizia: "Papai, pode segurar isto por mim?" E o rei dos 5 territórios segurava. Ela dera-lhe a mala, o casaco, o saco de almoço, um desenho em que ainda não tinha terminado, uma pedra que achara interessante, uma segunda pedra, uma folha e Sean. Ela nunca dissera uma vez: "Por favor, leva isto porque eu não consigo." Ela dizia: "Pode segurar isto por mim?" E o "por mim" era a parte que o desarmava, porque não era um pedido de ajuda, era uma oferta. Ela estava a partilhar. "Ela partilha", disse Dusk. "Isto está correto. As filhotes partilham com a sua matilha. Nós somos a sua matilha. É assim que funciona." Joran não discutia com Dusk neste ponto, porque Joran não discutia com Dusk em nenhum ponto relativo a Mallory. Dusk não estava ansioso. Dusk não estava preocupado. Dusk estava certo. A certeza era total e calma e totalmente imovível. A certeza de um lobo que entendia exatamente 3 coisas: filhote, companheira, território. Tudo o resto era negociável. Estas não eram. Lavínia esperava no corredor quando a sessão terminou. Ela esperara 12 minutos, o que não era muito tempo, exceto que passara os 12 a observar pela fresta das portas da sala do conselho, enquanto seu marido, o rei Alfa, o homem que dormia ao seu lado todas as noites e cujo batimento cardíaco ela conseguia identificar numa sala de 100 lobos, conduzia uma revisão de política comercial com a mala da filha ao lado do cotovelo e nem um único conselheiro olhava para ela. Ela amava-o por isso. Ela sempre o amara por isso. A coisa específica que amava não era a mala, nem a minhoca, nem o desenho emoldurado, nem nenhum dos atos individuais de segurar. Era a qualidade da sua atenção. Joran Wolfgard prestava atenção da forma como outros homens respiravam, constante e completamente. E quando essa atenção era direcionada a Mallory, tornava-se algo tão total e tão inconsciente que Lavínia, por vezes, tinha de desviar o olhar, porque a ternura disso era fisicamente desconfortável, como olhar para a luz. "Estás a olhar outra vez", disse Quill. "Pela porta, para o teu próprio marido." "Isto não é digno. Estou a observar", disse Lavínia. "Estás apaixonada. Isto está bem, mas chama-lhe o que é." Ela estava encostada à parede com os braços cruzados, e aquela expressão particular no rosto, a que significava que ela conseguia ver a mala dali e tinha opiniões sobre ela. "A seção do cereal", disse ela. "Produtiva." Ela deslocou a mala no ombro. Era pequena. Ele tinha 1,90 m. O contraste visual era significativo. "E a mala?" "Mallory pediu-me para a levar." "Mallory pediu-te para a levar às 6 horas. Ela está agora na cozinha a fazer bolachas com a cozinheira e não pensou na mala uma vez. Ela pode precisar dela." "Contém lápis de cera, Joran. Lápis de cera são enganadoramente pesados." Lavínia olhou para ele. Ele olhou para ela. Algo aconteceu entre eles que acontecia há 9 anos e não mostrava sinais de parar, que era que ela via cada única coisa que ele fazia e ele sabia que ela via e nenhum deles pestanejava. Os seus olhos acompanharam os dele, cor de avelã, e afiados e quentes por baixo da nitidez. E a sua mandíbula estava firme, como sempre estava. A arquitetura permanente de um homem a segurar tudo no lugar. E ela conseguia ver o esforço nisso. E ele conseguia ver que ela via isso. E tudo isso era o ato mais íntimo que qualquer um deles realizava em público. "Ela está a olhar para ti", observou Dusk. "Ela está sempre a olhar para ti. Isto é porque somos dignos de ser olhados." "O rei tem a mala outra vez", disse Quill. Quill era o lobo de Lavínia. E Quill tinha a energia específica de uma criatura que tinha visto tudo, não se surpreendera com nada e achara toda a produção ligeiramente divertida. "O rei tem os lápis de cera. Alertem os territórios." Lavínia afastou-se da parede. Levantou-se porque sempre tinha de se levantar e endireitou a gola dele, que se dobrara sob a alça da mala.
Os seus dedos roçaram o lado do pescoço dele. O seu pulso saltou. Ela sentiu-o sob as pontas dos dedos. A pequena traição de um homem cujo corpo nunca aprendera a ser casual com as suas mãos. E algo no seu peito fez algo que ela fazia há 9 anos e faria pelo resto da sua vida, que era assentar. A forma como um lobo se assenta quando a coisa a que pertence está ali mesmo. Mallory começa a escola na segunda-feira, disse ela. A mandíbula dele apertou-se. Não o aperto controlado, aquele que ele dava ao conselho. O aperto real. O músculo na articulação salientou-se sob a pele. E os seus olhos ficaram imóveis. E todo o seu corpo entrou na tensão particular de um lobo que acabara de ouvir algo com que discordava a um nível celular. Eu sei. A escola da aldeia para metamorfos. Cada filhote vai. Todos os pais os deixam no portão e vão embora. Eu sei. A parte do portão é a parte importante dessa frase. Ouvi a frase. Ouviste a frase. Mas a tua mandíbula está a fazer essa coisa. A minha mandíbula não está a fazer coisa nenhuma. A tua mandíbula está a fazer a coisa que faz quando estás prestes a concordar comigo verbalmente, enquanto o teu corpo inteiro apresenta uma objeção formal. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. O corredor estava quente com a luz do final da tarde, e as paredes de pedra guardavam o calor. E a mala estava no seu ombro, entre eles. Pequena e florida, e contendo lápis de cera que não eram, em qualquer sentido mensurável, pesados. Ela conseguia ver a sombra da mala na parede atrás dele, a silhueta de flores de lavanda projetada contra a pedra. E a imagem disso, a pura absurdidade deste homem e desta mala neste corredor de poder, fez algo atrás das suas costelas, doer de uma forma que não tinha nada a ver com tristeza, e tudo a ver com uma ternura específica e impossível de ser casada com alguém que segurava minhocas. Vais deixá-la no portão e ir embora? Sim, disse ele. Não, disse Dusk. Ele disse sim e Dusk disse não, observou Quill. Façam as vossas apostas. A inspeção aconteceu no sábado. Lavinia soube dela da mesma forma que soube da maioria das coisas que Yoram fazia e que ela lhe dissera especificamente para não fazer, que foi através de Pedro, que lhe contou com a expressão de um homem que fora encarregado de coordenar uma avaliação de segurança de nível militar de um edifício que ensinava crianças de 7 anos a identificar árvores pelo cheiro. Yoram inspecionou a escola da mesma forma que inspecionava fortificações de fronteira, minuciosamente, sistematicamente e com um nível de foco tático totalmente desproporcional ao nível de ameaça, que era 0, porque a ameaça era uma casa de escola. Ele verificou os fechos das janelas, testou os postes da vedação. Ficou no pátio da escola a medir linhas de visão e a murmurar sobre vetores de aproximação. Perguntou à senhora Nerissa, a instrutora, sobre os seus protocolos de evacuação de emergência e se ela considerara as implicações estruturais da parede virada a leste, que recebia luz solar direta da tarde e era, portanto, na sua avaliação, uma potencial vulnerabilidade térmica. A senhora Nerissa, que ensinara 200 filhotes e sobrevivera a todos os tipos de pais que a matilha produzira, respondeu às suas perguntas com a paciência de alguém que entendia que o homem à sua frente não estava realmente preocupado com vulnerabilidades térmicas. Lavinia chegou às 6 horas da manhã de domingo e encontrou-o a testar um poste de vedação quanto à estabilidade. Duncan, disse ela. Ela chamava-lhe Duncan quando estava prestes a dizer algo que já decidira e ele ainda não concordara. Ela não conhecia ninguém chamado Duncan. Era um som que fazia quando Yoram não ia trabalhar. É uma escola. O poste virado a norte está solto. É uma escola para crianças. A nossa filha que está bem. O poste está solto. Ele arranjou o poste. Arranjou mais 3 postes que não estavam soltos. Inspecionou as dobradiças do portão. As dobradiças do portão estavam bem. Inspecionou-as novamente. Descobriu que o fecho do portão prendia ligeiramente ao voltar, exigindo um empurrão firme para engatar. E ele ficou com o fecho na mão durante muito tempo. O fecho prende, disse Dusk. Não em pânico. Certo. Esta é uma preocupação estrutural. Se a filhote precisasse de sair rapidamente, teria de empurrar com firmeza. E ela tem 7 anos, e as suas mãos são pequenas, e o fecho é rígido, e o fecho precisa de óleo. Yoram disse.
Lavínia pegou no braço dele. Virou-o para longe do portão. Levou-o para casa. Ele olhou para trás uma vez. Ela não o deixou olhar para trás 2 vezes. Naquela noite, ela ficou atrás dele enquanto ele se sentava à sua secretária e colocou as mãos nos seus ombros e sentiu a tensão nele. A qualidade de fio esticado específico de um homem cujo corpo estava a fazer cálculos que a sua mente não aprovava. E ela pressionou os polegares nos nós na base do pescoço dele, e ele inclinou a cabeça para trás contra o seu estômago e fechou os olhos, e as suas mãos, que tinham estado cerradas na secretária, descontraíram-se. Ela vai ficar bem, disse Lavínia. Eu sei. Vais deixá-la ao portão e ir embora. Eu sei. Não vais inspecionar nada. Ela não respondeu. Ela pressionou mais os nós. A sua respiração saiu de si de uma forma que não era um suspiro. Estava mais perto da rendição. Ela conseguia cheirá-lo dali. Lã e resina de pinho e ferro. O cheiro quente e vivido de um homem com quem respirava há 9 anos. E por baixo dele, o fio mais aguçado que emergia quando ele segurava algo no peito. Algo metálico e apertado que não tinha nome, mas tinha uma forma. E a forma era uma menina de 7 anos a entrar num edifício sem ele. Ele está a fazer a coisa, observou Quill. A coisa da mandíbula. A coisa dos punhos. Casaste com ele sabendo da coisa. Eu sei, disse Lavínia a ambos. Capítulo 2. O pátio da escola. Ele não foi embora. Levou Mallory no primeiro dia, carregando a mala num ombro. 1,90 m. Flores na alça. Mallory segurou a sua mão com uma das suas e balançou a outra e falou sobre o que ia fazer hoje, com a confiança total e específica de uma criança de 7 anos que ainda não aprendera que a confiança devia vir com condições. Vou aprender a rastrear, papá. Serás excelente a rastrear. Eu sei, disse ela com a certeza da mãe e entrou. Yoren pousou a mala ao lado da secretária dela. Ajustou as alças para que não se emaranhassem. Colocou o saco de almoço no compartimento da secretária. Alinhou os lápis de cera. Verificou o fecho da janela mais próxima do seu lugar. Verificou-o novamente. Depois ficou em pé no fundo da sala de aula e não foi embora. Mallory estava bem. Estava a fazer amigos. Estava a partilhar os seus lápis de cera. Ela não olhara para ele uma vez. Ele não desviara o olhar dela uma vez. A filhote está a aprender, disse Dusk. A filhote está segura. Nós estamos aqui. Tudo está correto. Na manhã do segundo dia, Dusk propôs a torre de vigia. Uma pequena, disse Dusk. Canto sul do pátio da escola. Pedra, 12 metros. Linha de visão para o cruzamento do rio e a linha de árvores oriental. Qualquer alfa responsável construiria uma torre de vigia. Isto não é excessivo. É infraestrutura. Johan não construiu uma torre de vigia. Um fosso, ofereceu Dusk no terceiro dia com a razoabilidade paciente de um lobo que pensara bastante no assunto durante a noite. Não um fosso grande, um fosso modesto, decorativo até. As filhotes gostariam da ponte levadiça. Esdiamos a dar à escola uma ponte levadiça. Isto é um presente, Johan. Seríamos o alfa que deu às crianças uma ponte levadiça. A história olharia favoravelmente para isto. Johan não construiu um fosso. Ao almoço, Dusk chegara à realocação total. O edifício é pequeno, pedra e madeira. Poderia ser desmontado e remontado dentro das muralhas do palácio até quinta-feira. A senhora Nerissa poderia ter um quarto agradável com janelas. Nós forneceríamos janelas. Todos beneficiam. Não há falhas neste plano. Havia várias falhas neste plano. Johan não as enumerou porque enumerá-las significaria envolver-se com a premissa. E envolver-se com a premissa significaria admitir que uma pequena parte dele, uma parte muito silenciosa, a parte que ficava no fundo das salas de aula e mediava linhas de visão e verificava fechos de janela 2 vezes, estava a ouvir. A senhora Nerissa nada disse sobre o homem de 1,90 m parado silenciosamente no fundo da sua sala de aula enquanto ela ensinava identificação de cheiros. Ela ensinava à volta dele como um rio ensina à volta de uma rocha, com paciência, porque a rocha acabaria por se mover. Ela sobrevivera a todos os tipos de pais. Ela sobreviveria a este.
Ela não esperava que a rocha ficasse por 3 dias. Ao segundo dia, as outras filhotes aceitaram que o pai de Mallory era parte do mobiliário da sala de aula. Uma criança perguntou-lhe o que ele fazia. Ele disse que trabalhava em governação. A criança perguntou o que significava governação. Ele disse que significava que ele segurava coisas para as pessoas. A criança aceitou isto sem questionar. As crianças são excelentes a aceitar coisas sem questionar. É a sua melhor qualidade. Lavínia recolheu-o ao almoço no terceiro dia, não a pedido. Ela entrou fisicamente na sala de aula, pegou no braço dele e levou-o para fora, passando por 30 filhotes e uma instrutora que ensinara com o rei Alfa parado atrás dela, como um guarda-roupa num casaco durante 3 manhãs consecutivas. Ela está bem, disse Lavínia na viela. A metodologia de rastreamento de cheiros da instrutora está desatualizada. Ela está bem. Não estou a dizer que ela não está bem. Estou a dizer que a metodologia se baseia em perfis de cheiro estáticos e não contabiliza a contaminação por vento cruzado, que é um fator em cenários de rastreamento do mundo real, e Johan, ela está a aprender a cheirar árvores de carvalho. Ela tem 7 anos. Ele olhou para a escola. Olhou para o portão, aquele com o fecho que prendia. Olhou para a janela mais próxima da secretária de Mallory. Lavínia pôs-se à frente dele. Ela tinha cerca de 30 centímetros a menos e aproximadamente 1/5 da sua massa, e bloqueou toda a sua linha de visão para o edifício. Não porque fosse grande, mas porque era específica. Ficou diretamente à frente dele e pôs a mão plana no seu peito. E o seu batimento cardíaco estava a fazer a coisa que sempre fazia quando ela o tocava, que era esquecer como ser estável. Vem para casa, disse ela. Ele veio para casa. Ele voltou às 2. Ao 4º dia, ele estava do outro lado da viela. Ao 5º dia, a aldeia aceitou que o rei Alfa simplesmente vivia ali agora. Ele tinha um lugar. O padeiro, um homem corpulento chamado Raimundo, que cozinhava para a aldeia desde antes de Johan nascer, trouxe-lhe um pãozinho de manhã, sem ser pedido. O sapateiro acenou-lhe do outro lado da viela. Ele era uma presença fixa, como um poste de iluminação que faz cara feia. Boa posição, disse Dusk, a inspecionar a viela. Linhas de visão claras. Aproximação desobstruída. Podemos ver o portão, o pátio e a parede virada a leste. Isto é sólido. Isto é razoável. Isto é o que qualquer lobo faria. Qualquer lobo, disse Quill, de dentro da mente de Lavínia, do outro lado da aldeia. Qualquer lobo que, por acaso, seja o alfa mais poderoso de 5 territórios, parado numa viela a observar uma escola como um espantalho muito bem vestido. Mallory não sabia de nada disso. Mallory estava a ter a melhor semana da sua vida. Fizera 4 amigos, aprendera os nomes de 6 árvores apenas pelo cheiro, e dissera a 3 crianças que o seu pai era muito alto e segurava coisas para mim. Ela não mencionara que ele era o rei. Ela não considerava essa a parte interessante. Dia 6, jantar. Mallory descreveu o seu dia na íntegra. Fez isto com pausas dramáticas e efeitos sonoros, e a certa altura subiu a cadeira para demonstrar a técnica que a senhora Nerissa usara para explicar os padrões de cheiro do vento, que envolvia esticar ambos os braços e girar. Joran apanhou o seu copo de água antes que este atingisse a mesa. Ele não interrompeu. Ele ouviu com a atenção total e específica de um lobo a receber inteligência crítica. E depois, disse Mallory, a Otávia disse que já conseguia rastrear um esquilo, mas eu disse que rastreara um coelho, que é mais difícil porque os coelhos são mais rápidos, e ela disse que os esquilos são mais rápidos, mas eu disse que os coelhos são mais espertos. E depois a senhora Nerissa disse que ambos os animais têm valor como sujeitos de rastreamento e disse-nos para nos sentarmos. Quem é a Otávia? Ela é a minha melhor amiga. Desde quando? Desde hoje. Anda lá, papá. Anda lá, papá, repetiu Quill. A filhote acabou de te dizer para andares lá. Ela é magnífica. A Otávia é uma boa rastreadora? Perguntou ele, porque não conseguia evitar. Ela é uma excelente rastreadora. Ela rastreou uma pinha hoje. Uma pinha? Pelo cheiro. As pinhas têm um perfil de cheiro muito distinto. Isso não é especialmente... Lavínia pôs a mão no braço dele debaixo da mesa. Ele parou de falar.
Mallory não notou a mão nem a paragem. Ela já estava a descrever o cheiro das pinhas em termos simultaneamente imprecisos e apaixonadamente empenhados. Cheira a inverno, disse ela. E também a sabão, e um pouco ao escritório do papá. Yoram olhou para Lavínia. O canto da boca de Lavínia fazia a coisa que fazia quando ela não ria à frente da filha. Ela olhou de volta para ele e os seus olhos cor de avelã estavam brilhantes com isso. A risada contida e a sua expressão permaneceu composta, mas algo na articulação da sua mandíbula mudou. A cara controlada rachou em 1 grau, e esse 1 grau era mais íntimo do que qualquer coisa que acontecesse com testemunhas. Debaixo da mesa, a mão dela estava no braço dele, e o braço dele estava quente e sólido, e ele não a movera, e ela não movera o seu, e ficaram assim, ligados debaixo da mesa, enquanto a filha descrevia o cheiro das pinhas por cima dela, e a conivência silenciosa disso era deles. Mallory foi para a cama. A hora de dormir dela envolveu uma história, que Yoram contou, sentado na beira da cama dela, com o seu corpo grande dobrado no pequeno espaço, a sua voz descendo para o registro baixo e calmo que ele usava para mais ninguém. Envolveu 3 copos de água, que Lavínia forneceu com paciência decrescente e afeto crescente. Envolveu uma pergunta sobre se os lobos sonhavam, a qual Yoram respondeu honestamente, sim, e uma pergunta de seguimento sobre com o que sonhavam, a qual Yoram respondeu cuidadosamente, porque a resposta honesta era, tu. É quase sempre tu. E uma terceira pergunta sobre se o lobo do papá gostava da Otávia, a qual Yoram respondeu depois de uma pausa dizendo que Dusk apreciava quem quer que fosse importante para Mallory, que era a versão diplomática de Dusk dizer, quem é a Otávia? A Otávia partilha? A Otávia é gentil com a nossa filhote? Estas são perguntas razoáveis. Depois ficaram sozinhos. A casa estava silenciosa como Mallory, que era um tipo específico de silêncio, o tipo que ressoava ligeiramente, como se as paredes ainda estivessem a vibrar com ela e ainda não se tivessem acalmado. Lavínia estava no corredor. Yoram estava no final dele, o comprimento total do corredor entre eles e nada nele. Ela olhou para ele olhou para ela. 9 anos, e ela ainda conseguia sentir a forma como o ar mudava de peso quando estavam sozinhos, como se a casa em si exalasse e os deixasse no ar mais rarefeito por baixo. Ele deu um passo em direção a ela. Ela deu um passo em direção a ele. A sua mão subiu, não a alcançar, não totalmente. Os dedos abertos e a intenção nos seus ombros e nos seus olhos, a cor que ficavam quando era só eles. Mais quente. O castanho a ficar quase âmbar nas bordas. Dusk a zumbir sob a sua pele num registro que não tinha nada a ver com filhotes, vedações ou portões de escola. Ela parou. Ele parou. A 3 pés de distância no seu próprio corredor com a louça por lavar, e o fogo a morrer, e todas as razões para fechar a distância, e nenhuma razão para não o fazer, exceto que o desejo era a coisa às vezes. O desejo valia a pena estar de pé. A sua respiração não era estável. Ela sabia porque a sua também não era estável. Louça, ela disse. Louça. Ele disse. A sua voz estava meio oitava mais baixa do que estivera 30 minutos antes, e ambos fingiam não notar. Lavínia lavava a louça. Yoram secava. Esta era a sua arquitetura, a forma de 9 anos. Ela lavava, ele secava. Ficavam lado a lado à beira da bacia, e os lados dos seus braços tocavam-se, e nenhum deles se afastava do toque, e nenhum deles se aproximava dele, e tudo existia no espaço entre o deliberado e o inevitável, que era onde o seu casamento vivia. A água da bacia estava quente. Vapor subia entre eles. Ela conseguia cheirá-lo ao seu lado. Lã e resina de pinho e ferro. A versão da noite mais suave do que a da manhã. Como se o dia desgastasse o que ele estava a representar e o que restava ao cair da noite fosse apenas Yoram. O seu antebraço roçou o dela enquanto ele pegava no próximo prato. O pelo do seu braço era escuro e a pele quente, e o roçar não foi acidental nem deliberado, e foi de alguma forma a coisa mais carregada que acontecera naquele dia. Ela conseguia sentir Dusk à superfície dele,
não a empurrar, não inquieta, apenas ali. Um zumbido quente e estável sob a sua pele, e o zumbido estava orientado para ela, como estava sempre orientado para ela. Como uma bússola aponta para o norte, não porque esteja a tentar, mas porque não consegue fazer mais nada. Ele está a pensar na escola, disse Quill, mas também no teu braço. Ele está a pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Este é o problema com o teu marido. Ele tem canais insuficientes. Voltaste às duas, disse ela. Tinha uma razão. Que foi? A vedação leste tem um corrimão superior comprometido. A vedação leste foi reparada pelo carpinteiro da aldeia na quinta-feira. Pedi-lhe para o fazer. Ele ficou em silêncio. Não vou discutir isto contigo, disse Lavínia. Ela entregou-lhe um prato. Os seus dedos sobrepuseram-se na borda. Ela não se afastou. Ele não se afastou. Vou dizer uma coisa, e depois vou para a cama. É a mesma coisa que na quinta-feira, porque a coisa de quinta-feira tinha subseções. Ela não sorriu, mas guardou-a. Ela não está em perigo, Duran. Ela está numa escola. Está rodeada por adultos cujo trabalho é mantê-la segura. Ela é forte, e é esperta, e é capaz, e não precisa que fiques numa viela. Ele secou o prato, pousou-o, olhou para a bacia. Ela é pequena, Lavínia. 2 palavras. Ela é pequena. Ele disse-as como dizia tudo o que importava, que era calmamente e sem nenhum do peso que dava às sessões do conselho ou às conversas de fronteira, como se as coisas importantes não fossem grandes o suficiente para a sua voz pública e exigissem a privada, aquela que ela ouvia na escuridão quando estavam sozinhos, e o seu modo controlado caía, e o que restava era apenas um homem que amava alguém e não sabia como manter esse amor à distância correta. Ela pousou o prato, virou-se, pôs as mãos no rosto dele, em ambos os lados, como fazia quando estava prestes a dizer a coisa que realmente importava. E os seus olhos estavam quentes e castanhos e muito imóveis. E nas bordas das suas íris havia um leve anel de âmbar. Dusk, bem à superfície, sem empurrar, apenas presente. Ela é pequena, disse Lavínia, e o mundo não é, e tu não podes manter o mundo inteiro parado. Ele encostou a testa à dela. Ela sentiu a sua mandíbula relaxar sob as suas palmas. A libertação lenta e deliberada de um homem que estava a manter tudo no lugar desde as 6 da manhã. Eu sei, disse ele. Ele não sabia, mas estava a tentar. Capítulo 3. A transformação. Lavínia mudou de estratégia na segunda semana. Parou de discutir e começou a projetar. Ela voluntariou para coisas dentro da escola. Arranja esta prateleira. A dobradiça do armário de suprimentos está a prender. As filhotes mais velhas poderiam beneficiar de uma demonstração do turno de combate de um lobo experiente. Ela deu-lhe uma razão para estar no edifício que não era ficar do lado de fora. E a razão tinha um fim. E o fim ficava mais cedo a cada dia. Arranjar a prateleira levou 1 hora. A dobradiça levou 40 minutos. A demonstração de combate levou 20 minutos. E foi, admitiu a senhora Nerissa privadamente a Lavínia, excelente. As filhotes mais velhas aprenderam mais a observar Yoran a transformar-se do que aprenderam num trimestre. Ele era preciso. Era controlado. A sua forma de lobo, Dusk, era grande e de pelo escuro e absolutamente imóvel. E a imobilidade ensinou-lhes algo que nenhuma instrução poderia, que era que o poder não tinha de ser barulhento. As filhotes estão a olhar, disse Dusk durante a demonstração, parado imóvel no pátio da escola, enquanto 12 crianças olhavam. Elas estão a aprender. Isto é bom. Além disso, a nossa filhote está na 3ª fila, e ela é a filhote mais impressionante do pátio. Isto não é parcialidade. Isto é simplesmente verdade. Lavínia observou isto acontecer da mesma forma que observava tudo o que Yoran fazia, que era com a atenção específica de uma mulher que aprendera que a melhor forma de mover uma montanha era não a empurrar, mas dar-lhe um lugar melhor para estar. Ela casara com ele sabendo o que ele era. Casara com ele por causa do que ele era. O homem que segurava coisas. O homem que não conseguia largar as coisas. O homem que aparecia e ficava e não sabia ir embora. Estas não eram falhas. Eram a arquitetura dele. Os mesmos ossos que o tornavam um bom rei e um bom pai e um bom marido.
E o truque não era mudar a arquitetura, mas dar-lhe melhores divisões. Estás a projetar o teu próprio marido, observou Quill. Isto é eficaz. Eu aprovo. Estou a apoiar o seu crescimento. Estás a projetá-lo. Chama-lhe o que é. Ao fim da terceira semana, Yoran estava dentro da escola durante 30 minutos a fazer algo útil e depois saía. E ele saía porque terminara, não porque fora extraído. O lugar da viela estava vazio às 10. O padeiro parou de trazer o pãozinho. O sapateiro parou de acenar. Ele foi apanhado 2 vezes. Uma vez atrás de uma sebe, no lado leste da escola, Pedro encontrou-o. Yoran disse que era uma inspeção de rotina de fronteira. Pedro, que servira aquele homem durante 11 anos e uma vez apresentara um relatório sobre uma minhoca, olhou para a sebe, olhou para a escola, olhou para o rei e virou-se e foi embora. Caminhou 20 passos pela viela, antes de ter de parar porque os seus ombros tremiam. E se o rei Alfa o ouvisse a rir, o Beta seria reatribuído ao posto avançado do norte antes do pôr do sol. Uma vez dentro do edifício, Yoran voluntariara-se para reparar uma segunda vedação que não precisava de ser reparada. A senhora, Nerissa, que ensinara a volta daquela rocha particular durante 3 semanas e desenvolvera um respeito calmo e não sentimental pelo tamanho do que quer que ele estivesse a carregar, simplesmente deu-lhe um martelo e deixou-o ficar. Pelo menos era honesto. A vedação é importante, disse Dusk. A vedação tem significado estrutural. A vedação está bem, disse Quill. A vedação está bem agora porque a arranjamos. De nada. A caminhada tornou-se uma rotina. Todas as manhãs, Yoran e Mallory, e depois Yoran e Mallory e Lavínia. 1,90 m, flores no ombro. Mallory segurava a mão dele com uma das suas e balançava a outra e falava sobre o que ia fazer hoje. E ele ouvia com o foco absoluto de um lobo a receber inteligência. E Lavínia caminhava ao lado deles e endireitava a sua gola. E o endireitar da gola era uma coisa agora. Ela esticava-se por cima da cabeça de Mallory todas as manhãs, os seus dedos encontravam a gola onde se dobrava e a achatavam, e as pontas dos seus dedos roçavam a pele do pescoço dele mesmo acima da clavícula, o alongamento quente da pele onde o seu pulso vivia. E todas as manhãs a sua respiração engasgava-se de uma forma que ele pensava estar a esconder e que ela conseguia ouvir tão claramente como o tempo. Uma manhã, uma quinta-feira, sem razão especial, os seus dedos encontraram a sua gola e a sua cabeça virou-se. Não para longe, para perto, para a sua mão. A sua boca passou a 1 centímetro das suas pontas dos dedos e a sua respiração estava quente contra o seu pulso e os seus olhos estavam nos dela e o castanho desaparecera totalmente, substituído por algo âmbar e específico e incontrolável. Mallory segurava a sua outra mão e falava sobre besouros e nenhum deles ouviu uma única palavra sobre besouros. A sua mão permaneceu na sua gola. A sua mandíbula virou-se para a sua palma. A viela da manhã estava brilhante e comum à volta deles, e o momento não era comum de todo. Ela conseguia sentir Dusk a zumbir à superfície da sua pele, sob as pontas dos seus dedos, e o zumbido não era sobre a escola. Então Mallory disse, "Papai, besouros." E o momento quebrou-se, e ele endireitou-se, e ela retirou a mão, e a gola estava lisa, e tudo estava exatamente como antes, exceto que não estava. Da primeira vez que ela fizera a coisa da gola, semanas antes, ele olhara para ela com a expressão de um lobo que nunca fora cuidado em público e não sabia o que fazer a respeito. Ela fizera-o novamente na manhã seguinte. Ao fim de 3 semanas, o endireitar da gola era tão fixo na rotina como a mala. "Ela está a tocar-nos", observou Dusk todas as manhãs com o deleite sincero de um lobo que experimentara este fenômeno aproximadamente 3.000 vezes e o achava espantoso a cada ocasião. "Isto é excelente. Mais disto. Sempre mais disto. Estás ciente de que ela o tem tocado há 9 anos, disse Quill. Esta não é informação nova. Cada vez é nova, disse Dusk. Cada única vez. Uma noite, depois de Mallory estar na cama e a casa estar silenciosa e o fogo a arder baixo, Lavínia sentou-se ao lado de Yoran, na beira da sua cama, e disse, "Por quê?" Ele estava a desamarrar as botas. A sua mão parou.
Por que a viela? Por que a vedação? Por que os postes? Governaste 5 territórios. Resolveste disputas de fronteira com a tua voz. Não és um homem que entra em pânico. Então, por que estares parado fora de uma escola? Ele pousou a bota, sentou-se com as mãos nos joelhos e a mandíbula firme e os olhos na parede distante, e ela esperou porque sabia como esperar por ele, que era sem se mover e sem preencher o silêncio e sem desviar o olhar. Porque ela está lá dentro, disse ele. E eu estou cá fora. Essa era toda a resposta. Não havia uma ferida por trás dela. Não havia uma matemática trágica de dias perdidos ou um luto há muito enterrado. Havia apenas um homem que tinha uma filha que era pequena e um mundo que não era. E ele estivera entre eles desde o dia em que ela nascera. E ele não sabia como parar e não tinha a certeza se devia parar. E a sua esposa estava a dizer-lhe gentilmente, com amor, com a pontaria que apenas 9 anos de casamento produzem, que parar era a coisa. Dusk ficou em silêncio. Não silencioso porque Dusk não conseguia ser silencioso, mas o zumbido estável e certo que catalogara postes de vedação e fechos de portão e vetores de aproximação durante 5 semanas caiu para algo mais baixo e mais calmo. Algo que não era certeza nenhuma. Algo que era apenas um lobo sentado no fundo da mente de um homem, a ver o homem a tentar explicar a forma de um sentimento para o qual os lobos não tinham palavras. Filhote, disse Dusk. Apenas a palavra. Depois de novo. Filhote. A mandíbula de Yoran trabalhou. Os seus olhos estavam na parede distante, e estavam brilhantes e errados, e Lavínia conseguia ver a arquitetura da sua compostura, assegurar e assegurar e assegurar. Lavínia pôs a mão no seu joelho. Ele cobriu-a com a sua. A sua mão era grande o suficiente para que a dela desaparecesse dentro dela, e ele segurou como sempre segurava, que era completamente. Ela encostou-se ao lado dele, a cabeça no seu ombro. O seu braço envolveu-a, lento, não hesitante, mas cuidadoso, como ele a tocava quando o modo controlado caíra, e o que restava era apenas Yoran, que amava 2 pessoas e tinha medo do tamanho do mundo, e estava a tentar todos os dias mantê-lo à distância correta. Ela está aqui, disse Dusk baixinho. A companheira está aqui, a filhote está a dormir. Tudo está aqui. Ela não precisa que eu fique numa viela, disse ele. Não, ela precisa que eu a deixe passar pelo portão. Sim, o fecho prende. Yoran, vou lubrificar o fecho. Não vais lubrificar o fecho. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então virou a cabeça e pressionou a boca contra o seu cabelo e inspirou-a. Mel e lã e o cheiro quente e particular que era apenas dela. Aquele que fora a primeira coisa e a última coisa, e tudo durante 9 anos. E ela sentiu a tensão deixar os seus ombros como a água deixa um copo seguro, lenta, e depois de repente. E se eu o lubrificar um pouco? Vai dormir. Ele adormeceu. O seu braço permaneceu à volta dela. A sua mão permaneceu na sua anca. O peso plano e quente de uma palma que tinha segurado uma minhoca e uma pedra, e um desenho de giz de cera, e um reino, e achara todos eles dignos de serem segurados. E Lavínia deitou-se contra ele no escuro e sentiu o seu batimento cardíaco. E Quill assentou ao lado da sua consciência e não disse nada, porque mesmo Quill sabia quando nada era a coisa certa. Capítulo 4. A transformação. Aconteceu numa terça-feira. Ninguém o esperava naquele dia. As primeiras transformações vinham quando vinham. Algumas filhotes eram 7, outras 9, outras mais tarde, e isso estava bem. Mallory não mostrara sinais. A senhora Nerissa não enviara uma nota. Não houve aviso. Yoran estava no palácio. Estava numa sessão do conselho, do tipo que exigia a sua total atenção, do tipo que em 5 semanas ele viera a atender com aproximadamente 60% da sua atenção, enquanto os outros 40% ficavam numa viela a segurar um pãozinho. Hoje, pela primeira vez, ele estava totalmente presente. Pedro notou. Pedro fez uma nota na margem. Rei totalmente atento. Notável. A nota não dizia: o rei parece ter parado de viver na escola, o que pode indicar crescimento pessoal ou que a rainha fez algo estratégico.
Lavínia estava em casa a rever as contas domésticas à mesa da cozinha, com uma chávena de chá e um lápis, e Quill a dormitar dentro da sua consciência, num raio de sol. A casa estava silenciosa. O tipo de silêncio que só acontecia quando Mallory estava noutro lugar, que era dizer o tipo de silêncio que tinha uma ausência em forma de Mallory. E Lavínia estava ciente da ausência da mesma forma que estava ciente do tempo. Constantemente e sem urgência. Aconteceu a meio da aula no pátio da escola durante um exercício de rastreamento rotineiro. Mallory baixou-se sobre 4 patas e surgiu como um pequeno lobo de cobre com 2 orelhas grandes e os olhos verde-avelã da mãe. E olhou em volta com o deleite específico de uma criatura que acabara de se tornar ela mesma pela primeira vez. As filhotes aplaudiram. A senhora Nerissa, que vira 200 primeiras transformações e ainda se emocionava a cada vez, disse algo calmo e competente e gentil. O lobo de Mallory era pequeno e brilhante, e as suas orelhas eram enormes, comicamente grandes, e ela sacudiu-se uma vez, e todo o seu corpo abanou, e ela era a coisa mais feliz no pátio da escola, por uma margem que não era apertada. Ela voltou a transformar-se. Estava a sorrir tão largo que era estrutural, e então pegou na sua mala. A sua mala, aquela com as flores, aquela que o seu pai carregara durante 6 semanas. Pegou-a e colocou-a nos seus próprios ombros e ajustou as alças da forma como vira ele fazer todas as manhãs. Um lado, depois o outro, um espelho dele. E ela carregou-a ela mesma para fora do pátio, através do portão com o fecho que prendia. Ela trabalhou o fecho, empurrou-o com firmeza e certeza. Abriu-o, passou, carregou a mala pela viela e para casa. Entrou pela porta da cozinha às 15h20, e ambos estavam lá porque estavam sempre lá às 15h20. Yoran viera diretamente da sessão do conselho. Ele ainda estava na sua túnica formal. Lavínia estava à mesa. Transformei-me, disse Mallory. Ela disse-o da forma como dizia tudo, que era com todo o seu corpo. Ela estava a vibrar. Era um pequeno recipiente em forma humana da coisa maior que lhe acontecera, e o recipiente não era adequado para o conteúdo. Yoran largou o que estava a segurar. Lavínia largou o que estava a segurar. Mostra-nos, disse Lavínia. Não consigo apenas mostrar-vos. Há uma história inteira. Então conta-nos a história. Mallory contou-a. Contou-a mal e fora de ordem, e com um nível de reencenação física que enviou um copo de água da mesa. E Yoran apanhou o copo sem olhar, e ouviu, e não interrompeu uma vez. Os seus olhos estavam nela. O seu corpo inteiro estava nela. A atenção total e focada de um lobo para quem esta criança não era uma parte do seu mundo, mas o eixo dele. Fui a primeira hoje, disse ela. Foste a primeira, disse Lavínia. Nem tive medo. Não, disse Yoran. As minhas orelhas eram demasiado grandes. Elas vão crescer. Eram enormes, papá. Elas vão crescer. A instrutora disse que eram as maiores orelhas de primeira transformação que ela já vira. Então são as melhores orelhas do território, disse o rei Alfa com total convicção. Mallory foi lavar as mãos porque Lavínia dissera, lava as mãos. E ela saiu da cozinha ainda a vibrar. E eles ouviram os seus pés nas escadas, e ouviram a água, e ouviram-na a falar consigo mesma sobre as suas orelhas. E então ficaram sozinhos. A cozinha estava silenciosa. O tipo específico de silêncio que se segue a algo enorme, ter sido anunciado numa sala pequena. O tipo de silêncio que tem pulso. Yoran ainda estava na sua túnica formal. Viera diretamente da sessão do conselho, o que significava que saíra a meio da sessão, o que significava que se levantara da mesa de guerra à frente de 30 conselheiros e saíra sem explicação. Pedro teria coberto por ele. Pedro sempre cobrira por ele. Pedro cobrira por ele, desde que uma menina de 4 anos lhe dera um casaco. A luz do final da tarde entrava pela janela e deitava-se em retângulos dourados sobre a mesa e a bacia e as mãos de Yoran, que estavam pousadas na mesa e que estavam muito imóveis. Lavínia conseguia ver o seu pulso na sua garganta. Estava rápido. Não o ritmo estável do rei controlado, mas a batida rápida e crua de um homem que acabara de ver a sua filha descrever a coisa mais importante que lhe acontecera
com efeitos sonoros e uma demonstração giratória e orelhas sobre as quais não conseguia parar de falar. Ela carregou a sua própria mala para casa, disse Lavínia. E eu vi. Ela passou pelo portão, aquele com o fecho. Eu sei. Ela não teve medo. Não. Ela carregou-a, disse Dusk. Não chateada, não orgulhosa exatamente. Apenas a notar, como um lobo nota uma mudança no território. Algo mudara. As fronteiras eram as mesmas, mas a coisa dentro delas era diferente. Yoran olhou para suas mãos. Estavam abertas na mesa, palmas para cima, vazias. As mãos que tinham segurado a minhoca e o casaco, e a mala, e os lápis de cera, e as pedras, e tudo o que ela alguma vez lhe oferecera, abertas e vazias na mesa da cozinha, às 15h20. Lavínia contornou a mesa. Ficou ao lado dele e pôs a mão no lado do seu rosto, e ele encostou-se a ela como sempre se encostava, que era imediatamente e sem qualquer compostura que ele desse ao resto do mundo, e os seus olhos estavam quentes e castanhos, e o âmbar estava ali nas bordas, o crepúsculo bem à superfície, estável e presente. Ela fê-lo sem nós, disse ele. Ela fê-lo. A sua mandíbula trabalhou, não o aperto controlado, algo por baixo dele. O rosto de um homem que estava a perceber que a coisa de que tinha medo não era o mundo ser demasiado grande, mas a sua filha ser grande o suficiente para ele. Lavínia beijou-lhe a testa, lenta, deliberada, o tipo de beijo que não pede nada. Ela segurou-o, os olhos dele fechados. A sua mão subiu e cobriu a dela onde repousava contra o seu rosto, e ficaram assim na cozinha, na luz dourada, enquanto a filha deles batia escadas acima a descrever as suas orelhas para um corredor vazio. Ela vai ficar bem, disse Quill, não presunçoso desta vez, apenas simples. A verdade disso, apresentada sem comentários. Ela sempre esteve destinada a ficar bem. Eu sei, disse Dusk, e depois baixinho. Mas nós estivemos lá, todos os dias, e isso também importou. Quill ficou em silêncio por um momento, o tipo de silêncio que significava sim. Capítulo 5. O portão. Na manhã seguinte, ele levou-a até ao portão, 1,90 m, flores no ombro. Mallory segurou a mão dele com uma das suas, e balançou a outra, e falou sobre o que ia fazer hoje, que era mostrar a Otávia a sua transformação, porque a Otávia não estivera lá ontem, e a Otávia ia ficar louca. Lavínia caminhou ao lado deles e endireitou-lhe a gola. Os seus dedos roçaram o pescoço dele, a sua respiração engasgou-se. A manhã era cedo e brilhante e comum. Ao portão, Mallory parou. Virou-se e olhou para ele e estendeu a mão. Já posso carregá-la, papá. Ele olhou para a mala. Olhou para sua filha. Ela era pequena. Ainda era pequena. O mundo ainda era grande. O fecho do portão ainda prendia. A vedação leste ainda existia. A metodologia de rastreamento de cheiros ainda era, na sua opinião profissional, desatualizada. Ele olhou para a mala durante muito tempo. A sua mão estava na alça. Os seus dedos não se abriam. Lavínia observou-o a 2 passos de distância e não disse nada, e não o tocou, e não interferiu, porque aquilo era dele e de Mallory, e a mala estava entre eles, e o momento estava entre eles. E o que quer que acontecesse a seguir tinha de vir da sua mão, não da dela. Dahlia, disse Dusk. Baixinho, certo, mas um tipo diferente de certo agora. O tipo que custa algo. Ela pode carregá-la. Sabemos que ela pode carregá-la. Dahlia. Ele deu-lhe a mala. Assentou nos ombros dela, ombros pequenos, mala florida, demasiado grande para sua estrutura, e ela ajustou as alças da forma como o vira fazer todas as manhãs durante 6 semanas. Um lado, depois o outro, um espelho dele, o que nenhum deles notou, e Lavínia notou completamente. Algo aconteceu no rosto de Lavínia, não uma rachadura, uma flor. A expressão específica de uma mulher a ver a sua filha tornar-se uma pequena versão do homem que amava, a executar os seus gestos com o corpo, da forma como as crianças o fazem, a absorver a forma dos pais, sem saber que o estão a fazer. E Lavínia pôs a mão na própria boca e guardou o sentimento lá dentro,
e não o deixou escapar, porque se escapasse, ela choraria, e se ela chorasse, Yoram levaria a mala de volta. Ela tem os ombros dele, disse Quill. Ela está a fazer a coisa das alças dele. Vês isto, sim? Vês o que está a acontecer aqui? Mallory entrou. O fecho do portão prendeu. Ela trabalhou-o. Empurrou, com firmeza, com certeza. Abriu-o, passou. Não olhou para trás, o que estava exatamente certo. Yoram observou-a ir. As suas mãos estavam ao lado do corpo, abertas, vazias, e o seu ombro estava nu onde a mala estivera. E o vazio tinha um peso que a mala nunca tivera. Lavinia pegou na mão dele. Ele deixou-a. Os seus dedos entrelaçaram-se como o fizeram durante 9 anos. A sua mão era grande o suficiente para que a dela desaparecesse dentro dela. E ela segurou, e ele segurou, e ficaram no portão por um momento. Apenas um momento. Não uma vigília, não um posto. Apenas 2 pais a ver uma pequena menina de cabelo de cobre a entrar num edifício para o qual estava pronta, a carregar uma mala que podia carregar, com orelhas que iriam crescer. Viraram-se. Foram para casa. O seu ombro estava vazio, e a sua mão estava cheia, e amanhã tinha o tamanho que sempre tivera. Ela trabalhou o fecho, disse ele. Ela trabalhou o fecho. Ele prende, prende. Ela abriu-o, abriu. Ele ficou em silêncio por alguns passos. Lavínia apertou a sua mão. A mala parecia pesada, disse ele. Jarael. Lápis de cera são enganadoramente pesados. Ela riu, uma risada real, repentina, a chegar antes que ela pudesse moldá-la. Ela encostou-se a ele enquanto caminhavam, e o seu braço envolveu os ombros dela, e ela encaixou-se ao lado dele da forma como sempre se encaixara, que era exatamente. E a sua boca pressionou o topo da sua cabeça, e ela sentiu-o sorrir contra o seu cabelo. Pequeno, e real, e merecido. Bom, disse Dusk, muito baixinho. Não a certeza de um lobo a guardar. A certeza de um lobo que deixara algo ir e descobrira que as suas mãos não estavam vazias afinal. Isto é bom. Mallory voltou às 15h20 a carregar 2 pedras, pequenas, cinzentas, comuns. Esta é para ti, disse ela, pondo uma na mão de Yoram. Encontrei-a na escola. Ele segurou-a. Segurou-a da forma como segurava a minhoca, como segurava o copo, como segurava tudo o que ela lhe dava, que era como se fosse o objeto mais importante em 5 territórios. E esta, disse ela, a meter a mão no outro bolso, é para a mamã. Lavínia pegou na pedra, pôs-a no parapeito da janela da cozinha, onde a luz da tarde a apanhava. Yoram pôs o seu, na sua secretária, ao lado do desenho emoldurado, que não parecia um lobo, e do relatório da minhoca, que Pedro arquivara há 3 anos. Ninguém abordou a pedra. Ela ficou. Na manhã seguinte, ele levou-a ao portão. Na manhã seguinte, Todas as manhãs, 1,90 m, a levar a filha ao portão, e todas as manhãs, ela estendia a mão, e ele dava-lhe a mala, e ela ajustava as alças, e entrava, e ele observava-a ir, e virava-se. Uma manhã, ela esqueceu-se de estender a mão. Ela simplesmente esticou-se e tirou a mala do ombro dele sozinha, da forma como vira a mãe tirar coisas de bancadas, com uma certeza casual de alguém que sabe onde as coisas pertencem. Ela não pensou nisso. Yoram pensou nisso durante 3 dias. Ela simplesmente pegou nela, disse ele a Lavínia naquela noite na cama, na escuridão, na voz que usava quando estava a processar algo que tinha reorganizado a sua compreensão do mundo. Ela não pediu. Ela simplesmente pegou nela. Ela tem 7 anos. 7 anos. As crianças de 7 anos pegam em coisas. Ela tirou-a do meu ombro como se fosse dela. É dela. Ele ficou em silêncio. Depois. Eu sei. Lavínia virou-se e pôs a cabeça no peito dele, e o seu braço envolveu-a, e ela sentiu o seu batimento cardíaco debaixo da sua orelha, lento e estável e quente. E Quill assentou, e Dusk assentou, e a casa assentou à volta deles, como as casas fazem quando as pessoas dentro delas estão finalmente imóveis. Ele ainda endireitava uma alça às vezes. Ele ainda verificava o fecho. Ele ainda ficava no portão por um momento depois de ela passar. As suas mãos ao lado do corpo, abertas e vazias, a observar o lugar onde ela estivera.
Mas ele virava-se. Todas as vezes ele virava-se. E Lavínia estava lá, e ela pegava na sua mão, e eles iam para casa. Naquela tarde, Pedro olhou para a pedra na secretária do rei. Pedro olhou para o rei. Pedro fez uma nota. Repulsa de cereal. O rei segurou uma pedra. Ninguém abordou a pedra. A pedra ficou. A mala ficou na escola. Os anos cresceram, e todas as manhãs, sem falha, Lavínia estendia-se e endireitava a sua gola, e a sua respiração engasgava-se, e o sol estava na viela, e o mundo era do tamanho que sempre fora, e continha os três, o que era suficiente.